Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Nós saudamos a todos vocês da comunidade Paz e Bem, aos nossos seguidores do programa, aos seguidores da Universidade Luiz Pampédia. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco a Márcia Huayna Cambeba, que é uma indígena do Amazonas. Ela nasceu em Belém dos Solimões, no Amazonas, mas ela está falando agora do Pará. Como é que é a cidade? Castanheira, é isso? Castanhal, do Pará. E eu já fui várias vezes para Belém do Pará, gosto muito, mas essa cidade eu não conheço. Seja bem-vinda, Márcia, aqui. Muita alegria de estar com você aqui. Eu que agradeço, Dora, agradeço, Maurício, por esse convite. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, falando sobre espiritualidade, falando sobre cultura indígena, né? Agradeço esse espaço de escuta que vocês estão nos dando, de a gente poder dialogar e a oportunidade da literatura indígena estar sempre dentro desses espaços, né? Que não seja só o espaço do indígena, mas que seja o espaço da sociedade, né? Que a gente consiga fazer com que essa espiritualidade percebida na cidade converse com a espiritualidade percebida na aldeia. Então, a espiritualidade ela é muito ampla e acho que o legal é quando a gente consegue conversar num diálogo de mundos, né? Exatamente o que nós nos propomos aqui nesse programa, né? A conversa com todas, por isso chama Semeando Espiritualidades, né? Mas antes da gente começar essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser riquíssima, eu quero, como sempre faço, ler uma poesia, no caso hoje da Márcia, né? Muito linda. Aliás, a Márcia tem poesias muito bonitas e essa se chama Silêncio Guerreiro. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti, não fui vencido. Fiz do silêncio a minha arma para lutar contra o inimigo. Silêncio é preciso para ouvir o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão, o canto da mãe d'água que dança com o vento, que na dança com o vento pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar para pensar na solução, de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza para nós, para a nação. Muito bonitas as suas poesias, Márcia. Eu fiquei encantada quando eu as descobri na internet. Você não quer? Essa poesia faz parte de um livro seu, não é? É o meu primeiro livro. Essa aqui é a segunda edição. Mas a primeira edição, ela... Como é que ele chama? Não dá para a gente distinguir o título. Aicaquiritama. Eu moro na cidade. Eu tenho a primeira edição dele foi essa aqui, ó. Que bonito. Essa foi a primeira edição. E aí eu reeditei. E nós estamos agora, a editora Jandaíra, em São Paulo, que fez a segunda edição e vende, né? As pessoas... Agora nós vamos para a terceira edição, segundo a dona da editora. Né? Que bom. Conta um pouco da sua história para nós. A Márcia é geógrafa, mestre em geografia, né? Então, esse encontro, né, da cultura indígena, você veio de uma aldeia indígena, você tem uma cultura indígena, mas está em diálogo com a cultura dos brancos, né? Com a academia, com a poesia. Como é que é para você essa identidade? Como você se sente? Você se sente indígena? Você se sente brasileira? O brasileiro é o verdadeiro indígena? Ou o indígena é o verdadeiro brasileiro? Como é que você se sente? Essa questão da identidade do seu eu, né? Da sua pessoa. A identidade indígena ela é diferente eu acho assim que tem uma diferença muito grande até quando a gente pensa no povo preto. Por quê? Porque quando você vê alguém, né, de uma comunidade quilombola, ou que mesmo que não more numa comunidade quilombola, você identifica pela cor da pele, né? Então a cor da pele é que identifica. Com a gente é mais complexo, porque não é a cor da pele que nos identifica. Nós vamos ter indígenas com a pele mais escura, né, a pele preta,
Vamos ter indígena com a pele branca, branquinho, né? Quase assim da sua cor. Vamos ter indígena com a pele amarela, como é o caso da minha, que, né, não tá nem no branco nem no preto, está no amarelo, né? Quando alguém vai me desenhar em tela, exposições, alguém assim, né? Aí a dificuldade que a gente tem é de achar o tom da tua pele. É só pegar argila amarela, né? Pega argila amarela e daí pinta que dá certo. Então é isso, né? A gente tem, não é a tonalidade a cor da pele, sabe, Dora e Maurício, que vai identificar nós, mas é o povo ao qual pertencemos. A nossa identidade está no território, está na nossa ancestralidade, que Sim. é o Cambeba, Cocama, Caixana, Miranha, o Itoto, Caiapopa. Então, quem é você? Qual a sua identidade, se você me pergunta? Vou dizer, e qual a sua? Isso, sou Cambeba. Eu queria que você descrevesse, então, essa sua origem, essa sua raiz. Então, eu sou Cambeba. Nós temos no nosso sangue, a minha família tem Cambeba, Cocama e o Itoto, mas a gente tem que afirmar um povo. Então, o povo que eu escolhi para afirmar é o Cambeba, por mais que também eu tenha pertencimento de território com o Ticuna. Porque eu nasci em terras ticuna. Eu nasci numa aldeia ticuna, Belém de Solimões, no Alto Solimões, no Amazonas. Então, se eu fosse uma pessoa que eu não soubesse a minha origem identitária, se eu tivesse essa cara, mas não soubesse que eu era Cambeba e nem Cocama, eu podia, por ter nascido no território ticuna, podia me afirmar ticuna por direito de pertencimento de território. Que aí eu posso, é o direito que me assiste judicialmente. Né? Sim. Quando eu fui tirar o meu RANI, que é o registro de nascimento de índio, é uma palavra que eu questiono muito, é um Sim. termo que eu questiono muito nos meus textos, que nós não somos índio. Nós somos Cambeba, Cocama, Caixana, Sim. nós somos povo originário. Sim. Porque quando tu chamas índio, foi uma forma que acharam de nivelar todo mundo no processo de branqueamento, nivela todo mundo, tira o direito de todo mundo e já foi, acabou. Apaga as identidades, né? Apaga as identidades. E, aliás, é como também quando se fala, né, dos negros, os africanos como em geral, e são vários povos, né, que também vieram, né? Então, houve um silenciamento das identidades, das culturas, né? Justamente. Qual a língua que você fala, né? Quer dizer, você aprendeu a língua do seu povo originário, das suas raízes? Nós somos falantes do povo Cambeba e até mesmo Cocama. Nós somos falantes nós somos falantes do tronco tupi. Ah, é isso que eu ia perguntar. Sim. Porque existem os troncos linguísticos, né? Tupi, sim. Aruac, Pano, G, e por aí vai. Então, eu sempre gosto de explicar assim, que o tronco linguístico é como se fosse o tronco de uma grande árvore. Essa árvore ela tem vários galhos, um pode ser maior que o outro, mas todos estão ligados ao mesmo tronco, ao mesmo caule. E quando você faz poesia em português, né? Você faz também poesia na língua tupi? Não. Faço. Eu componho música em tupi. Que lindo. Na maioria das vezes eu uso a língua materna para fazer as músicas, porque eu mando para a aldeia. Sim. Eu componho aqui, mas as crianças cantam lá. Eu escrevo a poesia aqui e mando para a aldeia, para as criançadas recitarem na sala de aula. Então, todo o meu trabalho, ele circula tanto nas aldeias, que não é só do meu povo, como Sim. também na cidade. Nossa, muito bonito isso. Já que você citou as crianças, eu queria começar a conversar com você sobre a questão da educação indígena, sabe? A minha área maior de atuação é educação, né? Eu sou educadora. O meu terceiro livro, que vai sair agora em novembro, que vai falar só sobre educação indígena. Ah, nossa, eu quero esse. Vou querer esse. Você sabe que ontem da Floresta.
Ontem, só para você ter ideia, eu dei uma aula sobre história da educação no Brasil, né? E eu falava justamente isso. Quando se aprende, quando na faculdade de pedagogia ou em qualquer lugar, se aprende sobre a história da educação no Brasil, começa-se, erradamente, claro, né? Com a educação jesuítica, né? Que foi, aliás, uma forma de apagamento de todos os valores dos povos nativos, né? Então, quer dizer, a gente teria que começar estudando a educação indígena, na verdade, né? E como é que você... Eu já li alguma coisa, já estive em aldeias indígenas, já também... uma aluna minha foi uma pessoa que fez um trabalho, teve uma aluna minha que fez um trabalho muito amplo sobre educação indígena, acompanhei esse trabalho. Como que você colocaria, né? Qual seria a essência da educação indígena? Como você definiria essa educação, que para mim é muito interessante, né, eu como vou te educadora? responder com poesia, tá bom? Maravilhoso. Então, me dá um minutinho, que essa ainda vai estar no próximo livro, eu ainda não decorei. E aí eu gosto de falar poesia decorada, mas esse aqui eu vou ter que Você lembrar. sabe que eu não consigo decorar as minhas, eu leio sempre. Eu gosto de ler, sabe, Dora? Porque dá para a gente interpretar e gesticular, né? E eu gesticulo demais. Então, lá vai. Eu vou te responder assim. Educação indígena. A educação na aldeia indígena começa desde a primeira idade. Não segue padrões de sala de aula. É o aprender sem pressa, na solidariedade. Aprende que a agitação da formiga e o canto do sapo indicam que a chuva vem aí. Aprende a apreciar desde pequenininho um bom peixe assado com vinho de açaí. Aprende que na arte de pescar só se pesca o que vai precisar. E a calma é importante para a flecha no peixe acertar. Aprende com os mais velhos, nossa memória viva, que com os espíritos deve se conversar e deles permissões receber para na mata entrar. Aprende a dar valor ao que dela vem e a brincar nas águas dos igarapés. Aprende a curar com erva da mata, como a gripe que se cura com rapé. Aprende que na culinária cambeba o fane não se faz de qualquer maneira. Essa comida leva peixe e macaxeira e é enrolada na folha da bananeira. Aprende que na vida nada é fácil, que a luta tem que continuar. Aprende o valor da identidade e que a educação vem do seio familiar. Mas é preciso ir para a escola. Sair da aldeia é uma forma de buscar. Conversar com outra cultura, sem esquecer sua uca, seu lugar. A universidade na vida do indígena é um direito bem notório. O conhecimento do branco é importante para que a palavra seja flecha na defesa do território. Mas nossa luta não é só pela terra. Lutamos pelo respeito à nossa nação. Sem preconceito e discriminação, viveremos por muitas luas, entrelaçando as mãos, sendo cambeba, sendo parente, sendo irmão. Nossa, que lindo, muito bonito. Muito bonito, e exatamente assim, tudo aquilo que eu também já vi, né, que a educação indígena ela é muito natural, né? Que exatamente aquilo que uma das críticas que eu faço à educação da nossa escola, né, da nossa escola branca, é que é uma educação artificial, é cortada da vida, é fora da vida, é fora da natureza, é artificializada, é presa, né? A criança fica presa dentro da sala de aula. Então, é uma das coisas. E outra coisa que também, que você me confirmasse, essa muito, pelo menos pelo que eu já vi, na educação indígena não se pratica uma violência de bater nas crianças, né, como tem na educação dos brancos, né, porque é comum, né, até tanta violência doméstica que nós temos, né? É verdade isso, que existe uma paciência maior com as crianças? É tão verdade que é tão bonito de ver, sabe? Por exemplo, quando a gente tem mania de quando os adultos estão conversando na cidade, né? A criança entra para falar e a gente dá, sai daqui, menino, tu
Não tá vendo que você quer conversa de adulto, menino? Né? É. Geralmente a gente ouve, menino, teu lugar não é... Ai, bateu o braço aqui. Aqui é uma sala de instrumento e de livro. Menino, teu lugar não é aqui, teu lugar lugar de criança não é aqui. Aí expulsa a criança. Na aldeia, não. Na aldeia, quando os adultos estão conversando, que as crianças entram, todo mundo para. E a criança brinca, a criança faz a algazarra, a criança... Depois que a criançada sai dali, daquele espaço, eles voltam a conversar do ponto que parou. Então, a criança, ela tem um valor muito... Porque ela tem a sabedoria dela é valorizada na nossa cultura. Cada qual tem a sua sabedoria, né? O velho tem a sabedoria, a criança, a mulher, o homem. E se cada um for valorizado, cada um pode assumir o seu papel, né? A criança carrega uma espiritualidade muito forte. Então, quando elas chegam em grupo ou individualmente, no meio de uma conversa de adulto, é como se o espírito que ela vem trazendo fosse para abençoar. Então, tem uma espiritualidade aí, né? Tem toda uma espiritualidade que permeia essa criança e que é necessária para, vamos dizer, para uma tomada de decisão, né? Uma reunião de tomada de decisões, aí aparecem as crianças. Não, vamos lá. As crianças vieram como se fosse assim, ó, as crianças vieram abençoar. Né? Então, vamos deixar que elas brinquem, que elas falem, e depois elas vão sair e a gente continua. Então, tem uma paciência, né? Tem um jeito de tratar a criança que a gente estranha um pouco quando vai para a cidade e percebe como que a criança é tratada, né? É discriminada, é jogada de canto, enfim. A mesma coisa com o idoso. Né? O idoso ele tem um valor central na aldeia. O idoso ele é o ponto-chave da transmissão dos saberes. É necessário ouvir um idoso. O aconselhamento dele é fundamental. Por isso, ancião. Você falou várias vezes da cidade, né, da aldeia e da cidade. Como que é essa transição? Você foi criada, você nasceu e foi até um certo ponto criada na aldeia. Depois você veio para a cidade. Como foi isso para você e como que é isso para as pessoas? É um desenraizamento, mas você continua ligada à sua aldeia, porque você falou agora que você manda o que você faz para lá. Como é que você sente assim? Essa aldeia que eu te falo, que eu mando todo o meu material, não é a aldeia que eu nasci, né? Ah, tá, ok. É porque a aldeia Cambeba, que eu desenvolvo um projeto com eles, fica próxima a Manaus. E a aldeia que eu nasci é mais longe ainda, é no Alto Solimões, perto do Peru com Colômbia. Então, para que chegue até lá, e eu quero voltar lá, sabe, Maurício, Dora? Eu quero voltar lá, acho que ano que vem. Eu tinha me planejado para esse ano. Mas com a pandemia... A pandemia não deixou. Eu tenho uma criança de 12 anos que é autista, e eu quero levar ele para mostrar, olha, foi aqui que eu nasci, eu me criei nessa casa aqui, que talvez não exista mais, mas o lugar deve estar lá. Eu fiquei com eles até 9 anos de idade. Aí a minha avó se muda para o interior e a gente acompanha ela nessa mudança, né? Mas todo ano eu ia para essa aldeia que eu nasci, para conviver com eles, para não perder o vínculo, para participar dos rituais. Então, eu ficava lá 1 mês, 2 meses convivendo com eles. Isso até os meus 15 anos a minha avó fez isso. Então, eu vivia na cidade chamada São Paulo de Olivença, mas todo ano eu ia passear. Não era bem um passeio, mas era uma volta para o meu lugar, né? Eu fazia o caminho da volta todo ano. Então, é isso. Eu escrevo até um texto, eu não sei se vai estar nesse livro que a gente vai lançar sobre educação, chamado Saberes da Floresta, mas ou vai estar no outro, que a gente vai lançar também ano que vem, chamado Caminho da Volta. Que eu venho falando qual a importância desse caminho da volta para que a gente se perceba na nossa própria identidade, as nossas referências. Que referência eu tenho de pessoa? Né? As minhas referências, elas estão fincadas, enraizadas na aldeia Belém de Solimões. Então, a minha referência está lá. A minha referência está na aldeia Cambeba, Tururu Cariúca. A minha referência está em São Paulo de Olivença, porque também foi uma grande aldeia do povo Cambeba no 16, 17, 18.
né? Entendi. E o Que próprio, depois se tornou uma cidade, foi isso? o próprio Samuel Fritz, que é um jesuíta, Diário de Samuel Fritz, fala de São Paulo de Oliveira como uma grande aldeia. Foi quando os jesuítas chegam nessa cidade, nesse lugar, nessa grande aldeia Cambeba, eles fazem aldeamento, ou seja, eles pegam as aldeias e criam aldeamentos para onde eles vão colocando outros povos que vão fugindo das epidemias, da dizimação, enfim, né? E eles vão jogando para lá. E aí esses povos começam a se relacionar entre eles, que vão chamar de casamento intertribal, né? Então, isso começou a acontecer. Depois, assim, São Paulo de Oliveira virou vila e depois virou município. Entendi. E agora, mas assim, a presença indígena deve ser grande, né? De ascendência indígena deve ser enorme. Em toda a Amazônia, a presença indígena. Né? O outro cara que eu acho muito interessante que vai falar disso é Paul Marcoy, onde ele vai mostrar que ainda no século XVI, acho que finalzinho do XVI para o XVII, a gente tem contato com uma família do povo preto, que vem e é recebida pelo povo, pelos Cambeba. Daí começa que já tinha sido miscigenado com o dito colonizador lá atrás, então o sangue do europeu, enfim, do europeu, né, do branco, estava cruzado com o indígena, chegou o povo preto, mas nós fomos os primeiros a pisar aquele território. Lógico, o território era de vocês, né? A verdade era essa, né? Então, muitas dizimações elas se deram de maneira tão bruta, né? Como infectavam roupas com varíola, infectavam lençóis com varíola e jogavam e davam para os indígenas. Ao topar naquele lençol infectado por varíola, aí você já vê e o pior é que em pleno século XXI nós continuamos com a mesma coisa, né? Agora o que o Covid está matando de indígenas, né? Justamente, aí tem toda uma outra situação em cima disso, né? Exatamente, quer dizer, porque é quase proposital, né? Mas, Márcia, eu queria te perguntar uma coisa. Nos últimos anos, tem tido uma visibilidade maior. Você tem mais pessoas, mais vozes dos povos originários de diferentes etnias afirmando, né, falando sobre a experiência, afirmando, inclusive, as diferentes etnias, que isso também é uma coisa que não é uma coisa que tem, na verdade, tem pouco tempo isso de que está acontecendo. E muitas pessoas que foram para a universidade também e que saíram da universidade e que estão produzindo conhecimento. Então, você tem, por exemplo... Como você mesma. Né? Você tem, por exemplo, um Daniel Munduruku, que escreve livros infantis, ele é formado em filosofia. Você tem o Ailton Krenak, que é uma pessoa que está sempre nas mídias falando, né? Recebeu o prêmio agora, é um prêmio importante, ele recebeu. Ele é ambientalista, ele é um cara que assim tem uma luta hoje uma luta fundamental, né? Tem a gente entrevistou a Cristiane Tecuá lá em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo, que é dos Guarani, que também é filósofa. Então assim, você tem várias vozes que frequentaram a universidade, saíram da universidade, mas afirmando as próprias etnias, e isso começou a dar uma ideia para os brasileiros em geral de que, primeiro, existem etnias diferentes e que cada etnia tem a sua característica. Isso não era uma coisa muito clara, e isso está ficando cada vez mais claro. Outra coisa, que essas vozes precisam ser ouvidas, quer dizer, vocês acabaram tomando alguns espaços também dentro da universidade, mas espaços mais amplos, na mídia e tal. E a tendência disso é se ampliar, né? Lógico que nesse momento a gente está num momento de conflito terrível, mas a tendência disso é se ampliar. Você acha que esse processo, que obviamente foi facilitado pelo acesso à universidade e tudo mais, e isso tem, sei lá, os últimos 20 anos é que isso teve mais força, que isso pode inverter o jogo, porque vocês estão chegando num ponto em que, por exemplo, a ideia de uma educação indígena, a ideia vai daqui a pouco isso vai entrar nas universidades de pedagogia, então isso
vai passar a ter um peso na cultura e na formação cultural do brasileiro que nunca teve na história, né? E eu acho que é um ponto de virada importante. Apesar de toda a pressão que os povos originários sofrem de perseguição e de cancelamento e de silenciamento e tal, mas, de fato, pela primeira vez, isso começa a ganhar uma força. O que você acha desse cenário? Olha, você falou uma coisa muito bonita, Maurício. Está abrindo, sim. Eu sempre digo que abre-se um novo cenário para nós indígenas, né? Onde a gente pode estar ecoando de várias formas, através da literatura, que agora está servindo de abano. Está muito quente aqui. A Amazônia está muito quente. A gente não tem só a literatura, né, Maurício? Tem a música também. Sim. Então, nós, como compositores indígenas, eu sou compositora indígena, componho em tupi, componho em português, músicas de resistência, músicas de território, músicas que levam uma mensagem ambiental, uma mensagem de natureza, da conservação do ambiente como um todo, dessa união intrínseca que o homem deve ter com a natureza. E os nossos livros, como você bem disse, o meu livro, esse aqui, ele já está em vários países, dentro da universidade de vários países. Agora mesmo, eu fiquei sabendo que a França, Paris, a Universidade de Paris está trabalhando com ele, Portugal, Itália, Estados Unidos. Eu ganhei um prêmio agora, esse ano, eu ganhei o Prêmio Internacional de Literatura Brasileira, representando a literatura indígena da Amazônia, né? Então, quer dizer, a gente começa a adentrar esses espaços mais elitizados, assim, exato, né? Exato. Que não é muito para nós, que não é como as editoras, Maurício. As editoras, as grandes editoras, tu não vai encontrar, por exemplo, o meu livro. Com certeza. Tu não vai encontrar Ainda meu não livro, tem por espaço. exemplo, na Concorde, como é? Uma outra editora, esqueci, tem uma Companhia das Letras. Companhia das Letras. Enfim, você não vai encontrar... Vai encontrar onde? Nas pequenas editoras. A editora Pollen, que agora se chama Jandaíra, que reeditou esse aqui, é uma pequena editora. Agora, depois que eu ganhei o prêmio, né? Até um pouco antes de eu ganhar o prêmio, que eu fui convidada para publicar pela editora Underline Publishing, que é uma editora nos Estados Unidos, mas é fora do Brasil. Exato. Não é no Brasil. Exato. Né? Ainda tem muita resistência, né? É uma brasileira chamada Nereide Rosa, Nereide Santa Rosa, se eu não me engano. Eu conheço. Então a Nereide disse, Márcia, tu não quer publicar alguma coisa com a gente? Eu falei, opa, Nereide, como é? Aí ela me explicou direitinho, gostei da proposta da Nereide, né? E aí vai sair ano que vem com Missa Genó, a poética das encantarias, só sobre as encantarias, Matinta, Curupira, como os protetores a espiritualidade da natureza. A natureza também tem uma espiritualidade. Eu queria que justamente você falasse sobre isso um pouco, né? Adentrando para o assunto da espiritualidade. Você vai publicar um livro também sobre isso, né? Que interessante. Uma das coisas eu já escrevi um artigo chamado Política e Religião. É que eu não sei onde é que ele está aqui. Mas me mandaram 2 exemplares, né? É um artigo que compõe um livro com vários outros pesquisadores. Então, o que me impressiona muito na espiritualidade indígena, pelo menos o que eu já vi, né? Nessa aldeia que nós fomos, uma aldeia Tupi-Guarani em Bertioga, né? Fomos falar com o pajé, com a esposa do pajé, etc. E eu me impressiono sempre muito o seguinte: parece uma coisa muito natural, né? Do tipo, eu vejo o espírito, converso com o espírito, é uma ligação, uma conexão muito natural, né? Com os espíritos da natureza. Parece que não tem aquele distanciamento que muitas vezes tem nas religiões institucionalizadas, digamos assim, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque isso me encanta bastante, né? É isso que eu falo nesse artigo, que eu não tô. O livro
tá por aqui, mas eu não estou achando porque às vezes não é a gente que arruma, né? Aí, mas enfim, essa relação dos indígenas é muito interessante, porque a gente não se percebe, como eu te falei no início, né? A gente não se percebe distante. A gente não vê a natureza apenas como algo contemplativo. Uhum. Ai, que bonito, que lindo ver a natureza, estar na natureza, não. A natureza está em nós e nós nela. Eu sou a natureza, eu sou uma árvore. Hoje é o dia da árvore, né? É verdade. Então, eu sou uma árvore. Né? Eu sinto a dor que... Olha, eu começo te dizendo que os mais velhos falam que, para os povos indígenas, tudo tem espírito. A natureza, a árvore tem espírito. Uhum. Cada animal, até uma formiga tem espírito. Não é à toa que Francisco de Assis dizia irmão Sol, irmã Lua, irmã Formiga, irmã Terra, irmã Estrela, irmã Árvore. Porque Francisco já, para mim, Francisco ele foi o primeiro a entender o bem viver. Que o bem viver é toda essa relação de amor e de pertencimento com a natureza. A natureza é minha irmã, ela tem o mesmo, ela sente como eu sinto, ela tem o mesmo espírito, ela tem o poder de comunicação. Acontece que na cultura nossa, dos povos indígenas, os mais velhos contam, que Nhanderu, que vem ser Deus para o não indígena, que Nhanderu percebeu a maldade humana, que o homem era tão mau e estava tão violento, tão arrogante, com tanta coisa ruim em seu coração, a Nhanderu disse, a partir de hoje, as árvores não mais falarão, não mais, elas se comunicavam verbalmente, né? Então, as árvores não vão mais se comunicar com o humano, até que o humano entenda o valor de ser irmão. Né? Então, ou seja, até que o humano entenda o valor de ser espírito, de ser uma espiritualidade mais desenvolvida, uma espiritualidade que vem para somar, uma espiritualidade que vem para cuidar dessas outras espiritualidades, esses outros espíritos, né? Cuidar de uma formiga, cuidar de um passarinho. Nós indígenas aprendemos nós fomos, quem nos ensinou a falar, o primeiro nos ensinou a falar foram os pássaros. Porque a gente tem que aprender a imitar o som deles. Sim. Imitando o som do passarinho, a gente começa a ter um diálogo de espíritos, de mundos. E esse diálogo entre mundos, ele é importante para o fortalecimento da minha espiritualidade, do meu ser espiritual. Que bonito. É entender que um passarinho canta e ele, algo ele está me dizendo. Né? Vez ou outra, quando os pássaros entram aqui em casa, um dia desse eles entraram e começaram a voar e eu não entendia. Teve uma hora que confesso que me deu um pouco de medo, porque eu não estava entendendo essa ocupação em massa, né, aqui dentro de casa. E aí eu parei e disse assim, meu irmão, o que está acontecendo? Qual é o sinal que você está me dando? E eles começavam, era pequenininhos, era maiores, era várias espécies aqui, né? E pelo chão, pousavam ali nos fios, diziam, vou levar choque, criatura, né? Pelos fios. E aí eu conversando verbalmente com eles. E de repente, eu lembrei da minha avó, da minha finada avó, que dizia, escute a voz dos passarinhos. Eles têm uma mensagem para você sempre que eles aparecem. Né? E no dia seguinte, Maurício, essa janela aqui, ela é de vidro, né? Então ela estava fechada. Eu comecei a ouvir assim, ó. Eu falei, mas diacho, quem está batendo aqui na janela, né? Que eu vim para cá, tinha um casal de roxinol, né? Batendo aqui. Aí eu, devagarzinho, eu empurrei, porque ela é de correr, eu empurrei ela. E eles estavam aqui na grade. Ficaram aí o tempo todo. Né? O tempo que eles quiseram ficar aí. Estavam batendo para abrir a janela. Porque, né? Então, quer dizer, essa comunicação ela é fundamental. Os animais, eles
eles sentem o medo da gente, eles sentem a insegurança. E é por isso que eles voam. Se você não passar essa insegurança, passar uma energia de confiança, de amor, de carinho, você é capaz de tocar neles e eles ficarem aí. Mas, já que você citou o Francisco de Assis, ele falava com os passarinhos, né? Justamente, né? Tanto é que ele tem uma imagem que ele está com o pombo na mão, acho que na mão é no ombro. Aliás, é uma coisa incrível isso. Eu sempre digo, porque eu adoro Francisco de Assis, né? E eu não sou católica, eu sou espírita. É o pai da ecologia, né? É considerado exatamente. O pai da ecologia. E eu sempre falo assim que o Francisco de Assis é o santo mais popular da Igreja Católica, dentro da Igreja e fora da Igreja. Porque eu já vi muçulmano, budista, espírita, protestante gostar de Francisco. E agora estou vendo uma indígena gostar de Francisco. Eu acho que é demais o Francisco, né? Ele fala com todo mundo, né? Porque foi uma com pessoa... várias linguagens, né? São Francisco conversa com várias linguagens. Assim. E principalmente com a natureza, né? Porque o Cântico do Sol dele é um louvor a toda a natureza, né? E aos animais, à lua, ao sol. Quando ele traz essa natureza muito presente, né? Então, quando eu vou dar minha aula nas aldeias, eu sou professora também, eu leciono para literatura intercultural indígena. E eu digo para eles assim: vocês sabem quem mais se assemelha com a gente? Francisco de Assis. Porque ele entendia essa linguagem dos pássaros, ele entendia a linguagem dos animais. Todos eram irmãos, né? Não existe aquela distinção. Você é bicho, eu sou humano. Não. Existe uma linguagem que nos aproxima, que é a linguagem do amor. Exatamente. Agora, você está falando coisas tão bonitas, mas infelizmente temos que falar de coisas tristes também. Nós estamos num momento terrível, né? Não que outros momentos também não fossem problemáticos, né? Terríveis também para os indígenas, porque houve um verdadeiro genocídio, extermínio, há 500 anos que acontece sistematicamente um extermínio dos povos originários, né? Nunca foram de fato honrados e enfim, né? E tiveram o espaço que mereceram, salvo algumas pessoas, algumas personalidades, algumas leis de proteção, etc. Mas, recentemente, nós estamos vendo coisas piores acontecendo pelo atual governo, que é completamente oposto à vida, né? A vida de todos, né? Brancos, negros, indígenas. Ele é um governo contrário à vida, né? E como que você conta para nós, né? Como está dentro da sua rede, né? Das aldeias que você tem ligação, como que você está vendo gente morrendo por Covid, sendo assassinado? Como é que você... Também esse assédio dos evangélicos para cima dos também, indígenas, porque isso também é um problema bem grave, que está piorando. Exatamente. Eu não sei nem te dizer qual que é o pior, viu? Se eu começar falando pelo que o Maurício está dizendo, que é muito complicado, nem sei dizer mais como que a gente pode... É difícil, sabe? Porque você chegar numa aldeia e a pessoa dizer assim: olha, eu não vou mais fazer o ritual porque o pastor proibiu. Eu não vou mais fazer isso porque o pastor proibiu. Então, quer dizer, a gente conviveu com um etnocídio cultural e tudo mais com a chegada dos jesuítas lá no 16. Quando eles fincaram a cruz de dominação. Porque essa cruz que dita normas, que faz imposições, que diz que o que é meu é melhor do que o teu, isso não é daqui, não. Não é do Jesus que foi pregado aqui. Não é. Esse aqui, que um dia foi crucificado, ele foi crucificado para que todos entendessem o que de fato é o amor. Exato. E é o respeito pelo outro. De fato, é respeitar. Como é que esse cara que foi pregado aqui evangelizava? Não é? Ele tinha a sua metodologia. Sim. Né?
o Padre Zezinho, ele tem uma música que ele fala: de repente Jesus, o filho do carpinteiro, se tornará famoso em território estrangeiro, e todo mundo insistia que Jesus era filho de José e Maria, e que não é por falar. Então vai contando toda uma história, né? Então, de um carpinteiro, de um cara que era humilde, que pregava justamente o amor, a humildade. Então, e a gente chega pregando a imposição, levando um Cristo da prosperidade, levando um Cristo da riqueza, levando um Cristo de uma destruição em massa de outra cultura. E que não tem nada, e esses valores não tem nada a ver com os valores indígenas, né? Porque para poder impor a religião de uma determinada igreja ou de seita, você tem que dizimar aquela cultura que você chegou e encontrou ali. Então, a primeira coisa que as igrejas, com todo respeito aos evangélicos, que a primeira coisa que as igrejas evangélicas fazem, com todo respeito, não, porque o fato de o que fazem com a gente é desrespeito. Então, totalmente. Respeito só se tem quando há dos dois lados, Maurício. Exatamente. Né? Então, o que eles fazem primeiro, Maurício? Eles têm que destruir com a figura do pajé. Porque o pajé, ele é o ponto central de uma aldeia. Ele é o equilíbrio da espiritualidade de um povo, cara. Então, eles têm que tirar o pajé daqui. Logo, esse pajé vai ter que virar pastor. Ele é o primeiro a ser convertido. Porque é uma estratégia de dominação. É lógico. Aí todo mundo vai seguir, né? Aí ele virando pastor, ele acaba agregando muitos fiéis para ali. Né? Tem uma aldeia aqui no Pará, que eu não vou dizer o nome, de um povo, que eu também vou respeitar, e não dizer o nome, que se você chegar lá, a aldeia inteira é evangélica. E de uma única igreja, que se chama Batista. Nossa Senhora. Agora, e outra coisa, o que é também terrível nesse processo, que também é o mesmo que fazem com o candomblé e com todos, né? É que acaba demonizando aquilo que é o originário do povo, né? E isso que é uma coisa mais chocante, quer dizer, não basta desconstruir, acabar, converter, mas a pessoa passa a achar que é demoníaco aquilo que ela acreditava, aquilo que é a sua origem, né? Aquilo que é a sua espiritualidade original. O próprio Samuel Fritz já fazia isso lá no 16. É a mesma coisa. Aqui, ó. Dá para vocês verem? Agora sim. Ele demonizou né? Ele demonizou, esse que é o Guaricaia. Ele demonizou o Guaricaia, que o Guaricaia ele tinha a função de, no pajé, incorporar no pajé e fazer a cura. Então, quando ele descreve Guaricaia, ele vai dizer que o Guaricaia perseguia as almas. Aquela concepção deles lá de demônio, de anjo, essas coisas. Justamente. Então, além de demonizar, o Guaricaia passou a perseguir as almas. E isso é complicado, né, para a cultura dos povos. Eu fiz um poema. É isso que eu ia te falar. Eu quero encerrar essa parte de falar dessa questão, dessa questão do Maurício, com esse poema, que diz assim: em noite de Acitua, é ritual indígena, tá? Iapã, Iapuraxa ritual. Iapã, Iapuraxa ritual. Vamos dançar o ritual, é a tradução. Iapã, Iapuraxa ritual. Em noite de Acitua, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia. Começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé inala o tauari. E no transe evoca os seres da mata. Vem Mapiritua, a curupira, o mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia. Ora aua, aua é homem. Ora aua, ora animal.
Uhum. O que era um culto sagrado, guardado como ouro ancestral, o branco achou que era pecado, invadiu o meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Euaraci, que é a lua. Euaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram-me a dança, dizendo: não existe mais o teu ritual. Nossa Senhora, Que é bonito forte. e triste. É bem bonito triste. e triste, É. muito triste. Porque quando você arranca, né, a espiritualidade, você está de um povo, você está matando a identidade de um povo, né? Porque Justamente. a identidade ela é constituída pela tradição espiritual, né? Principalmente. E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento fazer. Eu tento chegar nas aldeias e fazer com que eles entendam que para ser de Jesus não precisa você deixar de fazer a cultura acontecer. Exato. Eu consigo mostrar para eles que fazer um ritual, balançar o maracá, fazer os cantos, os rituais, não endemoniza ninguém. Isso é muito Muito pelo importante. contrário. Reafirma uma identidade pertencente a uma nação. Sim. Fortalece o ser pessoa dos pequenos e dos jovens, né? Então, a minha aula, olha como a coisa é boa, né? A minha aula é geografia. Eu trabalho território e territorialidade. Então, eu posso agregar tudo que eu estou dizendo dentro do que é território e do que é territorialidade. Então, eu explico para eles que o ritual faz parte da territorialidade de um povo. Está dentro, territorializa o lugar que se habita, que não é só um lugar territorial, de um espaço de vivência, mas é um território memorial, um território sentido e percebido, para além do limite que é colocado de aldeia para aldeia. Márcia, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e foi maravilhosa a nossa entrevista. Nós, outra oportunidade, chamaremos você de novo. Você vai nos informando dos lançamentos de livros para a gente também poder divulgar e depois também chamar para entrevista sobre cada livro específico que você lançar. Né? Nós agradecemos muito. Você não quer terminar com alguma poesia, qualquer uma, né? Vou fazer uma, como é o Dia da Árvore hoje, eu vou fazer uma que ela tem um canto, Vou pegar aqui o maracazinho. Kauá, mirindá, maçaiçu, kauá, iuí. Kauá, mirindá, kauá, mirindá, kauá, mirindá. Amazônia, Reruiriqui, Supi, Amazônia. Kauá, mirindá, kauá, mirindá, kauá, mirindá. Nossa Amazônia mestiça cuida dos seus sem cessar. Muitos te têm respeito, outros te fazem gritar. Sem pensar no amanhã, tuas árvores, sem dó vão cortar. Escondido, eu fico aqui, a mata também é meu lugar. O doutor não entende que daqui só tiro o que vou precisar. Não pego sem ter precisão, em excesso, só vou estragar. Por isso, me chamam de preguiçoso. Me importo não, moço, pode chamar. Prefiro ser preguiçoso do que ver a mãe do rio a chorar. Essa culpa, eu não carrego. Não sou letrado, mas sei onde pisar. De ti recebo o que preciso, tua voz aprendi a escutar. O que o seu moço não sabe é que os espíritos estão a te guardar. Tem curupira e mapinguari, tem matintapere para te enganar. Cuidado, moço da cidade, devastar é complicado demais.
ouve os conselhos do Irapuru, que canta uma mensagem de paz. Por que devastar é complicado demais. Obrigada. Muito bonito. Muito Fiquei bom. até emocionada. Excelente. Muito bonito. Nós te agradecemos muito, viu, Márcia? Obrigada. Um grande abraço para você. Sinta-se abraçada. Gratidão, Dora. Gratidão, Maurício, por esse convite, por essa conversa, que só vem a contribuir com esse espaço de escuta que a gente precisa aumentar cada dia mais. Sem dúvida. Um grande abraço para você. Muita espiritualidade para todos nós e para quem também... todos nós, né? Para todos nós. E nós encerramos aqui o nosso programa desta tarde e voltamos na semana que vem com outras entrevistas. Um grande abraço a todos e todas. Até mais.